Um professor universitário, diante de uma sala cheia de alunos, declarou com convicção: Jesus Cristo é um conto de fadas, uma invenção sem qualquer base histórica. A sala fica em silêncio por alguns segundos. Alguns alunos riem, outros parecem desconfortáveis. Mas essa declaração não ficou restrita às paredes da universidade. Logo, o vídeo se espalha pelas redes sociais e chega até Nicolas Ferreira, um dos maiores defensores do cristianismo no Brasil. E ele não deixa barato. Nicolas rebate com argumentos históricos e teológicos, questionando a suposta neutralidade acadêmica e trazendo à tona evidências que contradizem a afirmação do professor. O embate gera um verdadeiro furacão de opiniões, dividindo não só estudantes, mas também figuras públicas, religiosos e até outros acadêmicos. Afinal, será que o professor tem razão? Jesus foi apenas um mito? Ou estamos diante de mais um caso de tentativa de silenciamento da fé cristã? De um lado, temos um professor universitário ateu, uma figura que representa uma corrente de pensamento que defende o secularismo absoluto dentro das instituições de ensino. Seu discurso não é isolado, faz parte de uma narrativa maior que questiona e até ridiculariza crenças religiosas, especialmente o cristianismo. Para ele, a fé deve ficar restrita ao âmbito pessoal, sem espaço para influência no pensamento acadêmico. Ele acredita que Jesus Cristo é um mito, um personagem fictício criado ao longo da notícia, e usa sua posição dentro da universidade para difundir essa ideia entre seus alunos. Do outro lado, temos Nicolas Ferreira, deputado federal, cristão fervoroso e uma das vozes mais ativas na defesa da fé dentro do cenário político e cultural brasileiro. Com um estilo direto e polêmico, Nicolas já protagonizou diversos debates sobre religião, liberdade de expressão e o que ele chama de perseguição ideológica contra cristãos. Ele vê episódios como esse não apenas como um ataque à religião, mas como uma tentativa de excluir qualquer visão cristã do debate público. Assim que soube da declaração do professor, Nicolas usou suas redes sociais para responder, trazendo uma série de argumentos históricos, filosóficos e teológicos para confrontar a afirmação de que Jesus Cristo não passa de um conto de fadas. Este confronto entre academia e fé, ciência e crença, liberdade de expressão e intolerância religiosa é um dos debates mais antigos da humanidade. Mas a pergunta que fica é: quem está realmente certo? E quais serão as consequências dessa discussão para a sociedade? Tudo começou durante uma aula em uma renomada universidade, quando o professor, conhecido por seu posicionamento ateu e por suas críticas à religião, fez uma declaração polêmica diante de seus alunos. Em um tom provocativo, ele afirmou que Jesus Cristo nunca existiu e que toda essa notícia não passa de um conto de fadas criado para manipular pessoas. Para ele, a Bíblia não é um documento histórico confiável, mas sim um conjunto de mitos e fábulas. Essa declaração não apenas surpreendeu muitos alunos cristãos presentes, mas também gerou um clima de desconforto na sala, especialmente entre aqueles que têm fé e acreditam na veracidade do cristianismo. No entanto, o que o professor não esperava era que essa fala fosse registrada por um dos estudantes e compartilhada nas redes sociais. O vídeo viralizou rapidamente, alcançando milhões de visualizações em poucas horas. A repercussão foi imediata e diversas figuras públicas começaram a comentar o caso, entre elas Nicolas Ferreira. Como um defensor declarado da fé cristã, Nicolas não perdeu tempo e logo rebateu a fala do professor com uma resposta contundente. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o deputado fez questão de destacar que a existência histórica de Jesus é um fato amplamente reconhecido até mesmo por historiadores não cristãos, como Flávio Joséfo e Tácito. Além disso, ele argumentou que negar a existência de Cristo é uma tentativa de reescrever a notícia e marginalizar a fé cristã. Em suas palavras, dizer que Jesus é um conto de fadas é ignorar toda a evidência histórica, é fechar os olhos para o impacto que ele teve no mundo e na civilização ocidental. O debate rapidamente saiu das redes sociais e tomou conta da mídia. Jornais, programas de televisão e canais de debate começaram a discutir o caso, levantando questões sobre liberdade de expressão,
limites do discurso acadêmico e a crescente polarização entre religião e ciência no Brasil. Enquanto alguns defendiam o direito do professor de expressar sua opinião dentro da universidade, outros viam suas palavras como um ataque desnecessário à fé cristã, desrespeitando milhões de brasileiros que acreditam em Jesus. A pergunta que fica é: será que essa declaração do professor foi apenas uma opinião pessoal ou fazia parte de uma agenda maior contra a fé cristã dentro das universidades? E mais importante, qual será o impacto desse episódio no futuro do debate entre religião e academia? Nicolas Ferreira, conhecido por sua defesa ferrenha da fé cristã, não demorou a reagir à polêmica declaração do professor. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, ele começou dizendo que não se surpreendia com esse tipo de ataque dentro do ambiente universitário, pois, segundo ele, há uma tendência crescente de hostilidade contra o cristianismo dentro das instituições acadêmicas. Com um tom firme e direto, Nicolas rebateu a afirmação de que Jesus Cristo seria um conto de fadas, apresentando argumentos históricos, filosóficos e teológicos para demonstrar que a existência de Jesus é um fato inegável. Primeiramente, ele citou historiadores não cristãos que registraram a existência de Jesus, como Flávio Joséfo, um historiador judeu do século I, e Tácito, um historiador romano. Ambos mencionam Jesus em seus escritos como uma figura real que viveu na Judéia e foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Nicolas enfatizou que, se até mesmo fontes seculares reconhecem a existência de Cristo, negar esse fato é um ato de desonestidade intelectual. Ele questionou: se Jesus fosse um mito, por que historiadores que nem eram cristãos falariam sobre ele? Além disso, Nicolas argumentou que a mensagem e o impacto de Jesus no mundo são provas concretas de sua existência e relevância. Ele destacou que a civilização ocidental foi profundamente moldada pelos ensinamentos cristãos, desde os valores morais até a fundação de instituições como universidades e hospitais. Segundo ele, o cristianismo foi uma força transformadora que trouxe avanços sociais, direitos humanos e um senso de dignidade humana inigualável. Mas Nicolas não parou por aí. Ele também questionou a postura do professor e a suposta neutralidade das universidades. Se alguém dentro da sala de aula dissesse que Maomé ou Buda não existiram, haveria a mesma tolerância? Ou isso seria considerado discurso de ódio? Porque o cristianismo é o único alvo permitido dentro das universidades. Disse ele, apontando para o que considera uma perseguição seletiva à fé cristã dentro do meio acadêmico. A resposta de Nicolas gerou uma enorme repercussão. Enquanto muitos cristãos apoiaram sua defesa, ressaltando a importância de se posicionar contra ataques à fé, críticos alegaram que ele estava apenas fomentando mais polarização. Alguns professores e acadêmicos saíram em defesa do professor, alegando que a universidade é um espaço de livre pensamento e que Nicolas estaria tentando impor sua visão religiosa. O embate entre Nicolas Ferreira e o professor ateu ultrapassou as redes sociais e chegou até programas de TV e debates na imprensa. Enquanto isso, a internet fervilhava com discussões entre apoiadores e opositores, tornando esse episódio mais um exemplo da crescente tensão entre fé e ciência, entre religião e academia. A repercussão desse embate entre Nicolas Ferreira e o professor ateu foi imediata e incendiou as redes sociais. Em poucas horas, hashtags como Queres no Nicolas Ferreira e Chat não multiplie Jesus não é mito figuravam entre os assuntos mais comentados no Twitter, com milhares de usuários expressando suas opiniões sobre o caso. De um lado, cristãos e conservadores celebravam a resposta de Nicolas como uma defesa corajosa da fé em um ambiente que consideram hostil ao cristianismo. De outro, críticos e acadêmicos acusavam Nicolas de fomentar uma guerra cultural e de atacar a liberdade de pensamento dentro das universidades. Diversos influenciadores religiosos saíram em defesa do parlamentar, ressaltando que negar a existência histórica de Jesus é um erro básico que não condiz com o conhecimento disponível. Pastores e teólogos compartilharam vídeos e artigos reforçando as evidências históricas sobre Cristo e questionando se a postura do professor não seria, na verdade, uma forma de ativismo ideológico contra o cristianismo.
Se fosse qualquer outra religião sendo atacada, haveria o mesmo silêncio da grande mídia, questionaram muitos apoiadores. Por outro lado, veículos de comunicação ligados a setores mais progressistas minimizaram a resposta de Nicholas, argumentando que o professor apenas fez uma provocação acadêmica e que o político estava explorando a situação para reforçar sua base cristã e conservadora. Alguns jornalistas e comentaristas chegaram a dizer que a reação do público religioso foi desproporcional e que a universidade deve ser um espaço para questionamentos, ainda que provocativos. O caso também gerou impacto no meio político. Deputados e senadores aliados a Nicholas Ferreira usaram o episódio para reforçar críticas às universidades públicas, acusando-as de promoverem um ambiente hostil à fé cristã e pedindo mais fiscalização sobre o que é ensinado nas salas de aula. Alguns parlamentares de oposição, no entanto, acusaram Nicholas de vitimismo e de querer censurar a liberdade acadêmica. Diante de toda essa repercussão, a polêmica se tornou um termômetro da polarização entre fé e ciência no Brasil. O episódio escancarou mais uma vez a batalha ideológica travada dentro das universidades e evidenciou como o debate sobre religião continua sendo um tema explosivo na sociedade.